Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho bem interessante, né? Que é a parte da Ayurveda, adoro, né? A gente vai entender sobre a constituição psicofísica das pessoas, né? Que são divididas em 3 tipos de constituição: Pitta, Kapha e Vata. No caso, o Vata vem primeiro, vem o Vata, depois vem o Pitta e depois vem o Kapha. O Vata, ele é mais relacionado aí à parte do ar, né? Enquanto o Pitta, mais relacionado ao fogo, e o Kapha, a terra e a água, certo? Aí, no caso, eu vou ler aqui uma pequena parte aqui do livro. O Ayurveda postula que a constituição é herdada geneticamente, pois é gerada pelos 3 doshas inerentes ao espermatozoide, Sukra, e ao óvulo, Artava, a semente masculina e feminina, respectivamente. A união dessas 2 sementes, fertilização, forma o embrião, que é o começo da vida. Os 3 doshas contidos no espermatozoide e no óvulo, no momento da união das 2 sementes, sofrem modificações em suas proporções originais. Podem prevalecer todos com iguais proporções, ou é possível que 2 deles se tornem predominantes, ou ainda que qualquer um deles isoladamente predomine em relação ao outro. Essas condições influenciam, mas não determinam, de modo definitivo a natureza do embrião e suas características, que passam a ser conhecidas como Prakriti, constituição humana natural. Bom, gente, a gente tem essas 3 divisões, né, no caso aí, em relação à psicofísica, né, a constituição psicofísica, só que no caso, todos nós temos os 3 doshas, certo? Tanto Pitta, Vata e Kapha estão em todos nós da mesma forma. Só que aí, no caso, a gente tem uma dominância um pouco maior de um desses tipos, né? Tem gente que vai ser Pitta, Kapha, vai ter gente que vai ser Vata, Kapha, vai ter gente que vai ser Vata, Pitta, né? Então, assim, de qualquer forma, vai ter gente também que vai ter maior constituição de 2, e vai ter gente também que vai ter a constituição dos 3 muito próxima, certo? Então, assim, a gente entende que vamos ter diferença, sim, entre eles, só que, no caso, algumas pessoas vão ter características de 3, como no meu caso, por exemplo, eu tenho a característica dos 3 muito próximas. Então, eu posso ser classificado como os 3, Pitta, Vata e Kapha, certo? Aí eu vou falar, então, agora sobre as características da constituição de Vata, né? No caso, o temperamento nervoso. Olha, ele tem dificuldade para engordar, geralmente come à vontade e não ganha peso. Seus ossos, tendões e vasos sanguíneos superficiais são salientes. Sua característica mais marcante é a irregularidade, que pode evidenciar-se na sua estrutura física, quando as partes do corpo apresentam variações anatômicas incomuns. É magro e alto, longilíneo, né? De estrutura esguia e leve, então aquela pessoa mais magra, mais alta, tem movimentos mais rápidos, né? Ela pode comer à vontade que ela não vai engordar, ou benção, eu queria ser assim também, né? É magro e alto, longilíneo, de estrutura esguia e leve, possui cabelos e peles secos, quebradiços e sem brilho, é uma característica dos Vata. Ao movimentar, produz sons, que são craques nas articulações, tornozelos e joelhos. Seus movimentos corporais são instáveis e irregulares, no caso ele pode marchar, né? Seus olhos tendem a ser redondos e mais secos e não toleram omitir refeições, podendo, ao fazê-lo, sentir dores de cabeça ou ansiedade. Então ele não consegue ficar sem comer. Se ele ficar sem comer, ele pode sentir uma dor de cabeça ou passar mal, certo? Sua digestão é instável e às vezes boa e às vezes não é boa não, certo? Então assim, ela é instável, às vezes vai ser boa a digestão da pessoa, às vezes vai ser muito ruim. Sente fome irregularmente, a qualquer hora. Mostra tendência à constipação intestinal com fezes ressecadas e gases. Gosta de comidas quentes, tanto doces como salgadas ou ácidas. E por ser friorento, não tolera o clima frio. Possui pequena reserva de força vital, cansando-se com facilidade. Sua expectativa de vida é pequena quando em desequilíbrio. Possui voz fraca e obstruída, interrompida, no caso pode ter uma gagueira às vezes. Instável ou rouca.
Sofre tremores, abalos e espasmos musculares e dores quando o dosha vata está particularmente alterado, certo? Aí, no caso, são algumas características físicas, né, da constituição do vata. Agora, em relação a características emocionais, mostra personalidade instável, principalmente em relações à vontade e à coragem. É muito excitável e de humor variável e inconstante. Tende a preocupação excessiva, a ansiedade e a depressão. É cheio de indecisão e dúvidas, mostrando excesso de pensamentos e discussões mentais. Tende a falar em excesso, dizendo coisas irrelevantes. É uma proxilidade. Despende muita energia para realizar tarefas, então ele se cansa muito também, né? Ele despende muita energia, ele se sente muito cansado. Possui natureza entusiasmada, vivaz e criativa, mas de pouca persistência. Então ele tende a desistir muito facilmente do que ele quer. Ele pode criar coisas assim incríveis. Ele é muito rápido no pensamento, pensa muito rápido, age muito rápido, mas às vezes ele não vai manter aquilo que ele pensou, que ele criou, certo? Desenvolve suas atividades, anda e fala com rapidez, é outra característica dele. É instável nas amizades, na postura e na percepção das coisas, então ele é mutável, ele muda muito assim, o pensamento dele, né? Apresenta gosto pela música e pelo humor. Pode apresentar dificuldades em controlar os sentidos. Pode comportar-se com brutalidade, grosseria e descortesia. Por pensar muito rápido, às vezes ele vai achar as outras pessoas meio lentas e às vezes ele vai querer ser mais rápido do que todo mundo e às vezes vai ser sem educação, né? Isso acontece. Seu sono é irregular, superficial e entrecortado. Às vezes tem insônia por preocupação ou ansiedade. É sonhador. Imagina-se, por exemplo, vagando errante por montanhas, duelando em árvores e movendo-se pelo céu. Então ele é um sonhador natural. Essa é uma característica do vata. E aí no caso aqui ele mostra então as características da parte física e da parte do pensamento, né? Da parte dos sentimentos, das emoções do vata, como que ele se porta. Agora eu vou entrar na parte do temperamento de Pitta, que é um temperamento bilioso. É muito ligado aí ao estômago. Eu tenho uma característica mais forte para Pitta. E o segundo mais forte, Kapha, e depois Vata, né? Então aí vamos ver as características do Pitta. Vamos ver se eu me encaixo em alguma, me enquadro em alguma, né? Mostram constituição física, vigor, energia vital e resistência física medianos. Caminham com passos firmes e determinados. Possuem olhos pequenos, castanhos e inquietos. Suas pestanas tendem a ser finas e escastas. A minha já é mais grossinha, ó. Defronta-se precocemente com a calvície e com os cabelos grisalhos. Ai, gente, é verdade, infelizmente. E tem a testa descoberta com entradas frontais. É uma coisa natural, né, gente? Aqui, ó. Tá mostrando. Viu como é que é, né? Possuem articulações e músculos soltos, frouxos e magros. Podem apresentar suor carregado. Uma característica minha, eu sou muito, gente. É uma característica real. Emitindo um mau odor do corpo. Bom, eu tomo banho sempre, né? Então, assim, isso aí já melhorou muito. Mas quando era mais novo, realmente. Seu intestino tende a ser mais solto, levando-as a evacuar mais vezes ao dia. Bom, é verdade. Tem expectativa mediana de vida. Tem aversão ao clima quente e ao calor do sol. Eu não gosto mesmo, gente. Não gosto de calor. Prefiro um clima mais frio, assim, um ventinho, aquele nublado, sabe? Eu adoro. Adoro chuva. Possuem mãos e pés quentes e tem a sensação de calor no corpo. Isso é verdade. Tendem a apresentar ardor nos olhos, na pele, no estômago ou em outras partes do corpo. Graças a Deus eu não tenho isso, né? Em geral tem boa digestão e na juventude podem comer de tudo. Graças a Deus, né, gente? Tratando-se de pessoas e grupos étnicos de pele e cabelos mais claros, os tipos Pitta podem revelar algumas características marcantes.
nos tecidos dessas partes. Seus cabelos são lisos, finos, ruivos ou castanhos, podendo tornar-se precocemente grisalhos e escassos. Seu corpo geralmente tem uma pele suave e uma temperatura mais alta. Possuem coloração avermelhada ou rosada na pele, nas palmas das mãos, na sola dos pés e na face. Trazem rugas e manchas avermelhadas ou roxas na pele e frequentemente apresentam sardas. Sua pele clara torna-se rapidamente avermelhada durante a raiva ou exposição ao sol. Gente, é uma característica do pitá também. As ruivas costumam ser pitá, então elas são características de fogo, certo? Ruivas e ruivos, né? Agora a parte em relação à emoção sentimental, né? A parte das ideias do pensamento, do modo como vai agir. Em geral procuram ser pessoas bem instruídas, é uma característica de pitá. Geralmente são sinceros e diretos, objetivos e pragmáticos, outra característica que é minha mesmo. Tendem a cultivar o bom comportamento e a boa higiene, graças a Deus, né? Tendem à raiva e ao ciúme, a serem bravos, valentes e orgulhosos, altivos e arrogantes. Bom, gente, eu não sou muito bravo, assim, eu acho que eu tenho a característica de capa que também me auxilia a ser um pouco mais calmo, né? Mas quando eu tô certo, eu tô certo. Ai, eu adoro. Minha avó falava isso pra mim, assim, e é verdade. Quando eu tô certo, eu tô certo. Ambicionam a grandeza, a nobreza, gostam de coisas finas e temem o desconforto. É verdade. Têm habilidade mental para lidar com o medo e com as inimizades. Podem ter inteligência aguçada. São corajosos, gostam de aventuras e desafios. Impacientes, consultam o relógio a todo momento com sensação de perda de tempo. É verdade, gente. Eu ando com o relógio o tempo todo. O tempo todo eu tô olhando na hora para ver quantas horas são. E o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu sou desse jeito mesmo. Preferem alimentos de sabor doce, adstringentes e amargos e comidas frias. Eu adoro comida fria. Eu não gosto de comida quente mesmo. Eu gosto de comida fria. Sentem sede e fome agudas, intensas. Quando eu sinto sede e fome, realmente agudo. Eu sinto muita fome, muita sede. Nos sonhos vêm flores, florestas em chamas, estrelas cadentes, relâmpagos, raios brilhantes de sol e fogo. Eu vejo muito sol, assim, meu sonho. Eu costumo ver as coisas sempre no sol, ou sempre com raios no fundo, alguma coisa do gênero. Isso é real. Tem um sono geralmente bom, mas em situações de desequilíbrio e de envolvimento excessivo com o trabalho, seu sono pode ser perturbado por sensações de calor e pelo cansaço. Verdade. Gostam de clima frio, amo clima frio. São ordeiros, organizados, principalmente no uso do dinheiro. É verdade. Eu dou tchau assim. O emocional é um de seus pontos chaves. Em virtude de suas reações muito extremadas, podem transitar entre a paixão e o ódio, intenso com muita rapidez. Mas eu não costumo ficar com ódio de ninguém não, gente. Eu costumo ficar com raiva na hora, eu explodo de uma vez, aí depois eu resolvo e é isso. Beijo. Mas eu não fico com ódio de ninguém não. Não costumo ter ódio. São afetivos com seus dependentes, mas podem se tornar muito ciumentos. Experimentam emoções ardentes, são amorosos, calorosos e entusiásticos. Os homens são muito apreciadores de mulheres, dedicados a elas, além de serem galantes, perfumados e vaidosos. Eu sou casado com um homem, eu sou muito apreciador dele, assim, né? Né, Sérgio? Né, Marlene? É verdade. É verdade. É verdade. Vamos continuar aqui a parte característica da constituição de capa. Capas são aquelas pessoas que são pro lado da água e terra, né? É a minha segunda constituição mais forte, muito próximos. Capa, vata e pitá. No caso, pitá, capa, vata, o meu, né? São muito próximos, então eu tenho a característica dos três. Se um entra fora, os outros dois entram fora ao mesmo tempo. E aí eu tenho que voltar os três ao mesmo tempo.
Então, vamos tentar entender então a característica do capa, né? Em relação à parte física, possuem braços longos, tórax grande e elevado, quadris e ombros largos, testa larga, cabelos negros azulados, grossos, macios e simétricos. Eu tenho algumas características bem fortes de capa, né? Que eu sou um cabelo mais escuro, se bem que assim, a coisa do pitá também entra, né? Eu tenho um cabelo mais escuro. Tenho alguns fios brancos, poucos, mas meu cabelo costumava ser mais preto mesmo, pretão meio azulado, assim, sabe? Corpo bem definido, de aparência robusta, linhas corporais mais cheias. Grande vigor físico e dificilmente se cansam. Eu acho que eu tinha mais essa característica quando eu era mais novo. Eu me canso mais fácil hoje em dia, assim, sabe? Sêmen abundante, disposição para trabalhos físicos mais pesados, digestão mais lenta, podem omitir refeições sem se afetar emocionalmente ou fisicamente. Aí já fica pra pitar mesmo, assim, né? Porque eu me sinto mal se eu não como. Me sinto muito mal mesmo. Tendência à obesidade, facilidade para ganhar peso e dificuldade para perdê-lo. Tendência a acumular gordura nos quadris e coxas. É outra característica que eu também tenho, assim, do pitá, né? Olhos avermelhados nos ângulos, untosos, grandes e compridos, com pestanas abundantes e com a esclerótica e a íris bem desenhados. Pele lisa, oleosa e grossa, porém macia. Energia constante, gestos vagarosos e graciosos, andar suave e rítmico, voz suave, grossa e potente. E na parte psicológica, né? Assim, eu me enquadro em muita coisa que eu tenho no capa, né? Até por ser minha segunda constituição, eu tenho muita característica deles também. Mas então, também tem algumas de vata que eu sou meio rápido em algumas coisas que eu faço, né? Posso não parecer, mas eu sou muito rápido. Enfim, vamos para a parte psicológica do capa. De natureza suave, virtuosa e benevolente, não costumam falar de modos grosseiros ou abusivos. Fazem amigos com facilidade e evitam a inimizade e tendem a uma natureza clemente. São perseverantes, humildes e não se lamentam em excesso, mesmo na infância, e possuem boa memória e gostam de se aprofundar nos assuntos, mas demoram mais para absorver as informações novas. Não são vorazes, gulosos, voluptuosos ou insaciáveis. Preferem alimentos amargos, adstringentes, picantes, quentes ou secos. Costumam falar menos. Têm menos desejos por bebidas, sobretudo vinhos, comidas ou certas atividades. Gostam de presentear. São caridosos, dignos e civilizados. Não se sentem muito perturbados diante da fome, sede, problemas, esforços ou calor. Na verdade, assim, eu me sinto incomodado, mas não me sinto tão incomodado assim, né? Agora, em relação a sentir fome ou não ter que não ir no banheiro na hora que eu quero, isso me faz ficar muito incomodado realmente, assim, eu fico muito chateado. São dotados de inteligência, retidão de atitudes e veracidade. Tendem a ser pessoas gratas, direitas, honestas e instruídas. Geralmente são pessoas tímidas, em desequilíbrio podem ser obstinadas e embotadas. Pensam bastante antes de uma decisão, mas podem às vezes adiar demais, tornando-se muito lentos e procrastinadores. Costumam ser obedientes aos professores e às pessoas mais velhas. É uma característica que eu levo pro resto da vida. Eu acho que todo mundo devia ser dessa forma, né? Em seus sonhos aparecem reservatórios de água, revoadas de pássaros e nuvens. Às vezes eu sonho com algumas coisas assim também, gente. Eu sonho com lugares cheios de água, cheios de piscinas, várias piscinas. Eu sonho bastante com essas coisas assim. Lugares que são como se fossem ilhas e a gente passeia no meio dessas ilhas. É uma coisa assim muito louca. Meu sonho, né?
Seu sono é profundo, pesado e prolongado, tendem à sonolência excessiva, seu despertar é lento e demoram a se levantar e a iniciar a atividade pela manhã. Eu não demoro tanto não, eu sou bem mais rápido, assim, ó. Eu levantei, eu já vou fazer qualquer coisa. Tem dia que eu levanto e já vou lavar a louça, assim. Eu sou bem rápido nessas coisas. Essas aí foram as características, então, do capa, né? E aí, então, eu vou finalizar por hoje, porque a gente já falou muito nesse vídeo, com um vídeo bem grande. Mas, assim, é para que vocês conheçam um pouco dessa parte aí psicofísica, né? Dos doshas, que são o Vata, o Kapha e o Pitta. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem mandar aí pra mim nos comentários, podem comentar aí pra mim. Eu agradeço a atenção, fiquem com Deus, uma ótima semana. E mais pra frente eu vou lançando aí algumas coisas também falando sobre a Ayurveda, que eu acho uma parte muito interessante, que é bom que o pessoal conheça, né? Uma ótima semana, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.